Quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 19 de Gênesis. Gostaria que você mantivesse esse texto aberto, Gênesis 19. Esse texto registra a história da família de Abraão. Sabemos nós que Abraão foi chamado por Deus para realizar uma obra extraordinária. E o que Deus queria era que, através de Abraão e de sua família, fossem abençoadas todas as famílias da terra, ao ponto que a ordem principal de Deus a Abraão é que ele fosse uma bênção. Sabemos nós que Abraão não foi só, além de levar seus servos, empregados, ele levou também alguém da sua família, o seu sobrinho Ló. E eu vou ler alguns versos desse capítulo, e queria que você prestasse atenção. E nessa manhã eu quero falar sobre a condição de uma alma salva, mas uma vida perdida. Esta é a condição que tem se repetido na história do povo de Deus. Pessoas que são salvas porque receberam Jesus como Salvador, entretanto, a vida que deveriam viver, ela se perde, porque não vive na perspectiva da bênção e do projeto de Deus. O capítulo 19 começa assim: Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E quando o viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Porém, Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. E ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que o conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles e fechou atrás de si. E disse: Meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui duas filhas que ainda não conheceram um homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas não façais nada a esses homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém, eles disseram: Sai daí. E continuaram: Esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxando Ló para dentro da casa, fecharam a porta.
e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de modo que se cansaram e procuraram a porta. Agora vamos lá para o verso 17. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum, desde a planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. Teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-nos e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir. É uma cidade pequena, permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena, e salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Você depois pode, com calma, ler todo o capítulo. Vou ressaltar alguns aspectos da vida desse homem chamado Ló. Essa história da destruição de Sodoma e Gomorra e da preservação da vida de Ló, ela, na verdade, começa no capítulo 18, quando Deus, segundo o autor bíblico, olha para a cidade de Sodoma, cidade de Gomorra, e a maldade daquela cidade, a iniquidade daquela cidade, chegou ao ponto que não dava mais para suportar. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, nós ficamos impressionados como o homem consegue viver tão longe de Deus. Mas quando nós olhamos para o século 21, nós chegamos à conclusão de que é possível. Olhando para o homem do nosso tempo, nós chegamos com certeza à convicção de que quanto mais distante dos princípios espirituais que Deus estabeleceu para o nosso viver, na realidade, maior será a nossa iniquidade. A vida que temos, irmãos, é o mais precioso bem que Deus nos deu. Devemos preservá-la porque, como diz o ditado popular, só se vive uma vez. Ló foi chamado, ou pelo menos Deus permitiu que ele fosse acompanhar a seu tio Abraão. E no capítulo 18 do texto, do livro de Gênesis, diz que Deus fala para Abraão: Abraão, vou destruir a cidade, não há mais jeito. Mas Deus conversa com Abraão. E Abraão pensa: na cidade de Sodoma e de Gomorra estão a viver Ló e sua família. E Abraão começa a conversar com Deus, dizendo: Senhor, se lá naquela cidade estiverem vivendo 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Porque a visão de Abraão era o seguinte: Ló, meu sobrinho, é um homem rico, é um homem poderoso, é um homem influente, mas acima de tudo ele é alguém que tem uma experiência com Deus. É provável, pensava Abraão, que Ló, com o seu prestígio, Ló com os recursos que ele tem nas mãos, porque Deus
tinha dado Ló sabedoria para que o seu rebanho se multiplicasse. E os irmãos que conhecem a história bíblica lembram-se que houve um momento que eles precisaram se afastar, Abraão e Ló. Abraão pensava, Ló deve ter cumprido o projeto de Deus para a vida dele, ser uma bênção. E Abraão disse, se houverem 50. Deus falou, Abraão, se houver 50, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, se houverem 50 justos. Entendamos aqui, a justiça do homem é a misericórdia de Deus. É a convicção de que Deus é Senhor, não há homem justo, nenhum sequer. Mas Abraão, eu creio que enquanto ele estava argumentando com Deus, Abraão era um homem hábil em negociar, ele pensou, bom, Ló é de fato alguém que conhece a Deus, mas ele de vez em quando vacila. Ele disse, Senhor, se lá estiverem 45, o Senhor vai destruir a terra? Deus disse, 45 não vou destruir, se houver 45 justos. E Abraão insiste, Senhor, se lá estiverem 40 justos, vai destruir a terra? Deus disse, se tiver 40, não vou destruir. E Abraão pensou, será que ele conseguiu influenciar 40 pessoas a crer em Deus? Eu acho que é muito para Ló. Então, Abraão desce a conta. Senhor, se lá tiver 30, o Senhor vai destruir? Se tiver 30, não vou destruir. Senhor, se lá estiver 20, o Senhor vai destruir? Deus disse, Abraão, se estiverem 20 pessoas lá justas, não vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então disse, Senhor, me perdoe, eu vou insistir pela última vez. Se lá estiver 10, você vai destruir Sodoma e Gomorra? E Abraão fez a conta pensando o seguinte, Ló tem a esposa dele, Ló tem quantas filhas, irmãos? Quantas filhas? Então, aí são quantos na família? Não é possível que Ló não tenha pelo menos multiplicado isso. 10. E Deus disse, Abraão, se lá tiver 10, eu vou preservar a terra. Mas não tinha nem 10. Ló não tinha influenciado nem a família dele, irmãos. Ló era um homem que conhecia Deus. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo, no meio de uma geração pervertida, no meio de conceitos que desafiam a palavra de Deus, no meio de uma liberdade que é, na verdade, uma libertinagem. E muitas vezes nós chegamos à conclusão de que Deus não se importa com isso. Eu penso que nós precisamos olhar a Bíblia e, lendo, a perceber que Deus não muda. Tudo nesse mundo pode mudar, na verdade tudo é mutável, mas Deus não muda. Os seus princípios permanecem os mesmos. A sua misericórdia é a mesma. O seu amor é o mesmo, mas a sua justiça também é a mesma. Esse texto, muita gente não entende, ele não fala sobre salvação, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre uma vida na mão de Deus. E uma vida fora da mão de Deus. A questão da salvação de Ló, ela é reforçada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. E os homens antes da presença, quando digo presença, não é de que não fosse presente, mas do início do ministério do Espírito Santo e da vinda de Jesus, eles eram salvos porque criam na promessa de um Deus que era o Criador, sustentador de todas as coisas. E crendo nessa promessa, eles seriam salvos. Porque a salvação, irmãos, ela é uma dádiva de Deus. Não é algo que nem eu, nem você possamos comprar pelo nosso mérito, pela nossa força, pelas nossas obras. Mas é mediante a nossa fé. É mediante a nossa convicção de que Deus é quem Ele falou que é. É a nossa certeza de que é por causa dessa graça imerecida que nós somos resgatados da maldição do pecado. Então, não fala aqui de salvação, fala de vida com Deus. Ló
eu arrisco a dizer que era uma alma salva, mas uma vida perdida. Vamos analisar alguns pontos que evidenciam a perdição da vida de Ló. Primeiro ponto, Ló viveu somente para si. Ele viveu para si. O projeto de Deus para Ló e para a minha vida e para a sua vida é que a sua vida, a minha vida, a vida de Ló se constituísse em o quê? Em uma bênção. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui domingo passado à noite, mas quem estava aqui pôde perceber que Deus usou de forma extraordinária o pastor Humberto Chagas para reforçar esse fato. A vida que eu tenho, que você tem, o projeto de Deus, não é que a vida de cada um de nós seja vivida para si, mas para abençoar outras pessoas. Vejamos o que aconteceu com Ló. Primeiro, ele cresceu materialmente. Vivemos num tempo, meus irmãos, de materialismo filosófico, prático, em que as pessoas, na verdade, elas valem por aquilo que elas têm, não necessariamente por aquilo que elas possuem. Muitas vezes as pessoas são julgadas nesse tempo, principalmente, por aquilo que elas têm. E às vezes nós pecamos, porque nós fazemos julgamentos errados. Ló cresceu materialmente, ele tinha muitos bens. Entretanto, diante de Deus, ele era extremamente pobre. A sua relação com Deus era zero. A sua comunhão com Deus era nenhuma. Embora fizesse parte da promessa. Quantas vezes nós, levados por esse pensamento tão comum, desse mundo longe de Deus, imaginamos o seguinte: olha, essa pessoa é uma pessoa excelente porque ela possui isso, aquilo outro. Do ponto de vista material, é alguém que as pessoas até invejam. Mas os olhos de Deus, como diz Jesus no Apocalipse, é um miserável, é um desgraçado, é um pobre, é um cego, é um nu, porque não tem relação com Deus. Devemos tomar muito cuidado no nosso julgar as pessoas. Não devemos deixar que o nosso julgamento seja em função do que as pessoas têm. Isso, meus irmãos, é tão forte que às vezes acontece até na relação de formação de família. Quantas vezes, especialmente os pais que têm filhas, quando a sua filha começa a se interessar por algum rapaz, a preocupação primeiro é o seguinte: o que ele tem? Em vez de ser o que ele é. Parece que voltamos àquela idade, antes mesmo da Idade Média, quando jovens se uniam para estabelecer fortuna material. Não importava o que a pessoa era, o importante é o que ela tinha. Era esta a visão de Ló. Ló era um homem que materialmente ele cresceu e cresceu de forma extraordinária. E o seu crescimento material fez com que ele tivesse uma influência social. Todo mundo conhecia Ló. Ló era um homem que escolheu as aparências. Quanta gente, embora conhecendo a Deus, está a viver assim. Aparências. Mas, na realidade, não há uma vida com Deus. A segunda coisa que prova que Ló perdeu a sua vida, primeiro, ele viveu só para si. Como é que você está vivendo a sua vida? O que motiva você? Olha, eu estou correndo atrás de ganhar mais e mais. Eu estou querendo ser mais e mais reconhecido.
Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, olha, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, ela tem esse, aquele título, ela tem essa, aquela influência, essa pessoa parece, mas na realidade não é nada aos olhos de Deus. Ló também tinha um problema sério. Ló era grande amigo de pessoas iníquas. Não estou dizendo que você, como crente, não deve ter amigos não crentes. Aliás, isso não é orientação bíblica. Mas cuidado com a influência. Quantas vezes, em todos os níveis, né? Especialmente adolescente, jovem e adultos também, conhecem a Deus, mas se deixam influenciar pelos amigos que não conhecem a Deus. Essa é a realidade de Ló. Ele sabia quem era Deus, mas Ló era influenciado por pessoas que não tinham o conhecimento, a direção de Deus. E olha, cuidado com as influências de pessoas que não conhecem a Deus. Hoje nós vivemos um mundo de comunicação plena, como nunca se viu antes. E essa comunicação plena, ela tem o poder de nos influenciar, de dizer o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer, de dizer o que é certo, o que é errado. Irmão, olha para cá, presta atenção. O que deve influenciar a sua vida é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é certo, se ela diz que é errado, é errado. Não tem outro jeito. A palavra de Deus fala sobre todos os aspectos da vida. Precisamos tomar cuidado. Nós não podemos deixar influenciar. Na verdade, nós é que temos que influenciar. Jesus disse que vocês são o quê? Nós somos o quê? Sal, luz. Vós sois sal, vós sois luz. Hoje tudo é normal, né, irmãos? Aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Então você vive num mundo tão perverso, tão iníquo, que o certo passou a ser errado. As pessoas acham que tudo é normal. A Bíblia diz o que é certo. Não precisa abrir mão da Bíblia. Você, adolescente, é chamado, e você tem amigos que não conhecem ao Senhor, tentam influenciar você. Cuidado com isso. Não fique pensando que você vai ser um retrógrado, porque você não anda no caminho que os outros andam. Não, você vai ser livre, porque você anda no caminho do Senhor. A Bíblia diz que, e o texto nos diz, né, que Ló, ele não somente era amigo de pessoas iníquas, mas os iníquos eram pessoas que frequentavam a casa de Ló. Não há problema de pessoas que não são salvas frequentar a nossa casa. O problema é o seguinte, nós às vezes queremos agradar demais essas pessoas. É que já se viu isso, irmão? Eu aprendi isso com meu pai. E quando alguém vai lá em casa trabalhar, muitas pessoas que vão lá, às vezes não são crentes. Vai trabalhar lá em casa? Vai. Eu sou crente, minha esposa é crente. Acendeu um cigarro, pode apagar, vai fumar lá fora. Eu sou crente, minha esposa é crente, meus amigos não são. É aniversário meu, é da minha esposa, do meu filho.
Ah, mas meu amigo não faz festa, ele não vai à festa se não tiver uma cerveja, então eu não bebo, mas vou comprar para ele. Que negócio é esse, meu irmão? Quer dizer que você quer agradar seus amigos e desagradar a Deus? Você acha interessante. Não quero que meu amigo fique chateado comigo. Deus pode ficar. Ló era um homem assim. Ele tinha uma postura interessante. A Bíblia diz assim, eu quando estava estudando, vi no verso 7 um fato que me chamou a atenção, que Ló chamava os ímpios de irmão. Irmão. Ele disse, meus irmãos, rogo-vos. Irmão, quem nos faz irmãos é o sangue de Jesus. Nessa minha jornada como pastor, uma vez eu estava viajando para Londrina, no Paraná. Eu ainda era, bem jovem, pastor lá no Rio de Janeiro, e sentou-se ao meu lado. Nós estávamos numa caravana. Quando deu um espaço em caravana, o pessoal muda de lugar, sentou-se uma pessoa e queria me influenciar, dizendo o seguinte, olha, você podia entrar para a maçonaria. Você tem jeito para ser maçom. Eu disse, eu não tenho tempo para isso. E quando alguém me pergunta o que eu acho do maçom, eu digo o seguinte, na minha visão, todo maçom tem que ser crente. O crente não tem que ser maçom, não. Irmão, você tem o melhor, que é Jesus. Que história é essa? De você ter irmãos que não são irmãos na fé. Que história é essa? Onde está isso na Bíblia? Cuidado com isso. Aí você deve estar pensando assim, pastor, mas eu conheço pastor que é maçom. Infelizmente para ele. O nosso tempo, nossa afinidade é com o irmão da mesma fé, no Salvador Jesus. Ló perdeu a sua vida envolvido com irmãos iníquos que o influenciaram profundamente. Uma terceira prova de que Ló perdeu a sua vida, que era para ser bênção, é que Ló estava fora da comunhão com Deus. Ele perdeu a consciência da presença de Deus. Um crente, quando se afasta da comunhão com Deus, ele perde a consciência da presença de Deus. E uma das coisas que marca o crente fora da comunhão é que ele aprende a criticar tudo, até a obra de Deus. Como se ele não fosse parte da obra de Deus. Quando você vê um crente criticando muito, você pode ter certeza. Esse crente não está lendo, não está orando, não está tendo comunhão com Deus. É simples assim. Porque quando eu vejo o Senhor, a coisa muda. Vocês lembram que eu preguei aqui no ano passado sobre a situação do profeta Isaías? Quando ele começa do capítulo 1 até o capítulo 5, especialmente até o capítulo 3,
a apontar a sua metralhadora giratória contra todo mundo de Israel, dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo 6 diz o texto que o profeta afirma: no ano quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Comunhão. E aí ele mudou o discurso e disse: ai de mim. Ai de mim. Muito cuidado quando você começar a apontar o erro de todo mundo. É sinal de que você perdeu a comunhão com Deus. Não estou dizendo que nós não vamos corrigir o que está errado. Não estou dizendo que nós não vamos procurar a confrontar o erro para ajudar as pessoas. Não é isso, não. Estou dizendo o seguinte: cuidado com essa postura extremamente crítica, porque evidencia a falta de comunhão com Deus. Ló perdeu a paz com Deus. A cidade de Sodoma e Gomorra foi condenada à destruição, embora lá estivesse um homem que conhecesse a Deus. Ló não exerceu, em quarto lugar, a sua influência a favor de Deus. Ele não exerceu influência sobre os homens de Sodoma e Gomorra. Você trabalha, você estuda, você tem vizinhos, você tem amigos, você tem influenciado eles com a sua postura. Ló não exerceu influência nem sobre suas filhas. Ló não exerceu influência sobre a sua própria esposa, que estava tão presa a Sodoma e Gomorra. Quando os anjos foram libertar Ló e a sua família, eles deram uma ordem: olha, não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, diz a Bíblia, e o que aconteceu com ela? Converteu-se numa estátua de sal. Ló tornou-se escravo do pecado. A tal ponto que a sua vida estava chegando ao fim. Os anjos disseram para que ele saísse depressa e tiveram que puxar Ló da cidade. Porque se não puxam ele, ele fica ali e perece. Às vezes, irmãos, o crente que não está vivendo uma vida de comunhão com Deus, ele recebe avisos, ele não acorda. Deus, na sua misericórdia, puxa rapidamente para que a vida não seja realmente destruída. Vivemos hoje, meus irmãos, um tempo em que nós precisamos atentar para os avisos que estão vindo. O primeiro deles é da palavra de Deus. O que a Bíblia diz é verdade. Não tenha dúvida disso. Mas Deus usa as experiências desse mundo para nos avisar. Nesse tempo que estamos vivendo de euforia para alguns, tristeza para outros, tempo de campeonato mundial, uma propaganda me chamou a atenção. Fala de fazer 1 minuto de silêncio, não sei quem viu essa propaganda, por aquelas pessoas que vão beber e dirigir. Isso parece uma coisa que às vezes não chama nem a nossa atenção. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. É tão normal, pastor. Deus está avisando. Cuidado. Parece uma coisa tão simples. Mas quando atinge a gente, ou gente perto da gente, a gente começa a pensar: por que não se deu atenção? Não sei se os irmãos, pelo menos alguns devem saber, eu fiquei profundamente entristecido, eu e minha esposa, porque
uma das pessoas que não deu atenção, ele não era crente, era um moço até religioso, um pouco decepcionado com a religião, seu irmão, crente. Eu sempre conversava com ele. Ele era o nosso dentista. Um jovem, 34 anos. Inteligente, amável, simpático, terminando o doutorado em odontologia, bem financeiramente. Mas achava que não tinha nenhum problema. Né? Álcool e direção. Tem problema sim. Parece algo que só tem problema. O que ele fez? Foi ver o jogo do Brasil, me parece México, lá em Vitória, com os amigos. Todo mundo jovem, todo mundo com dinheiro, todo mundo inteligente. O que custa beber um pouquinho? Você não vai beber por quê? Tomou algumas, depois vinha para Vila Velha. Ele tinha um carro muito bom, carro possante. Claro que o álcool tira, não é preciso ser médico para saber disso, né? O álcool tira a sua possibilidade de reflexo. E ele correu um pouco mais do que ele devia correr aqui em Vila Velha. O seu carro perdeu o controle. Irmãos, eu estive na segunda-feira com aquele jovem. Na terça-feira ele morreu. Sabe por quê? Porque não deu atenção aos avisos. Quanta gente está fazendo assim? Não dá atenção. Não tem problema nenhum, não vai acontecer nunca comigo. Mas acontece. Esse é o problema, acontece. E quando acontece, você fica pensando. Eu provavelmente amanhã vou estar lá no consultório, creio que será com o irmão dele, e fico a pensar. Quanto esforço para construir uma vida, quanto estudo, quanta luta, quanto trabalho jogada fora, porque não ouviu. Veja, não estou falando de uma pessoa que não era inteligente, não, estou falando de uma pessoa inteligente que eu conheci. Estou falando de uma pessoa informada, eu conheci. Estou falando de uma pessoa bondosa de coração, eu conheci. Mas de uma pessoa que não deu atenção à palavra de Deus. Mas ele não, até onde eu saiba, né? Eu sabia, porque eu tive com ele na segunda-feira, e nós falamos alguma coisa nisso. Ele não tinha uma experiência com Deus. Mas o que me impressiona é que pessoas que têm a experiência com Deus, como era Ló, não deem atenção, não se quebrantam, não se rendam, e não digam: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Pessoas que conhecem a Deus, vivem no adultério, achando que não tem problema nenhum. Deus está avisando, meu irmão. Pessoas que conhecem a Deus, vivem se embriagando, achando que não tem problema nenhum. Deus está avisando, irmão. Jovens que conhecem a Deus, se deixam influenciar por essa juventude vazia. Deus está avisando. Cuidado com isso. Parece normal, né? Você vê na televisão, homem beijando homem, mulher beijando mulher. Normal. Não fala isso que você é preconceituoso. Não fala isso porque você está fora do tempo.
é orientação sexual. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Então Deus é mentiroso, irmão. Deus é mentiroso, né? Ser verdadeiro, Deus é mentiroso. Você é justo, Deus é injusto. Cuidado, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Ló e a sua família, porque não deram atenção à palavra de Deus. Queria orar com você nesta hora. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Deus conhece cada um de nós. E Deus quer que a minha vida e a sua vida seja uma bênção nesse mundo tão longe de Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. E nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Mas quantas vezes, ó Deus, nós nos distraímos e nós deixamos-nos influenciar pelos valores desse tempo, esquecendo os eternos valores da Tua palavra. Deus, tem misericórdia de cada um de nós que somos o Teu povo. Nos liberta, Senhor, da perversidade, nos liberta do pecado, nos liberta de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E acima de tudo, ó Deus, permite que nós possamos viver a nossa vida para abençoar outras vidas e assim glorificar ao Senhor. Dá-nos uma plena comunhão com o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.